Imagine um homem que não possui nada, nem mesmo o direito de ser visto. Havia um homem chamado Daniel, cujos dias se tornaram um deserto de silêncio. Suas noites eram habitadas apenas pela vergonha de ainda estar vivo. Aos 29 anos, ele descobriu que a vida pode se despedaçar mais rápido do que um vaso de barro caindo sobre a pedra. Em um momento, ele tinha um propósito. No momento seguinte, o mundo o havia descartado. Sua família se dispersou como cinzas ao vento, não por ódio, mas por uma exaustão absoluta. Daniel, o mais jovem, tornou-se o fardo que ninguém mais conseguia carregar. Ele se viu confinado em um quarto pequeno, onde a luz era fraca e a porta permanecia trancada. Não para evitar que alguém entrasse, mas para garantir que ninguém visse a ruína em que ele se transformara. Ele havia parado de lutar, parou de buscar, parou de acreditar que o amanhã guardava algo além de mais 4 paredes. É neste abismo que a providência costuma agir, não com um trovão, mas com um sussurro de papel. Em uma noite de caminhada sem destino, Daniel encontrou um pedaço de papel preso a uma vitrine, com palavras que pareciam escritas com o peso de uma profecia. 90 dias é tudo o que você precisa para decidir quem você se tornará. Naquele instante, uma pequena rachadura se abriu no selo de sua alma e, através dela, entrou a luz da possibilidade. Ele não sabia o que aconteceria, mas decidiu que o tempo agora teria um dono. Ao retornar para seu quarto miserável, Daniel escreveu o número 90 na parede. Aquele não era apenas um número, era a medida da sua existência sendo redefinida, um compromisso. O primeiro dia não trouxe riquezas ou milagres visíveis. Trouxe apenas o esforço hercúleo de se levantar e atravessar a porta. Para quem desistiu de respirar, o ato de caminhar com propósito é uma forma de ressurreição. Ele entendeu que a disciplina é, em sua essência, a forma mais pura de oração. Não se pede com palavras, pede-se com as mãos, com o suor e com a insistência de estar presente, quando o mundo prefere que você desapareça. Ele começou a observar o mundo como um homem que estuda um mapa antigo, procurando as rotas que levam da escassez à abundância. No 8º dia, seus olhos, agora limpos pelo propósito, viram um anúncio em um centro comunitário, que pedia apenas uma coisa, que alguém aparecesse. E ele apareceu. Foi ali que ele conheceu Marcos, um homem de poucas palavras e mãos calejadas, cuja presença irradiava a estabilidade de uma montanha. Marcos não perguntou pelo passado de Daniel, não quis saber de suas cicatrizes ou de suas falhas. Ele apenas lhe entregou as ferramentas e disse para ele se juntar à construção. No início, Daniel era o retrato da imperfeição. Suas mãos não sabiam como segurar o cinzel. Seus cortes eram tortos e suas medições eram um desastre. Mas Marcos, agindo como um mentor silencioso enviado pela providência, não o criticou. Ele apenas mostrava o caminho com suas próprias mãos, com uma paciência divina, que ensinava a Daniel que o erro não é o fim, mas o barro que precisa ser moldado novamente. No 12º dia, algo que Daniel criou finalmente se sustentou. Marcos apenas acenou com a cabeça. Aquele pequeno gesto foi mais valioso do que qualquer ouro, pois era o reconhecimento de que Daniel não era mais invisível. Ele era um criador. A estatura de sua mente estava mudando. Ele não se via mais como uma vítima do destino, mas como um colaborador do Criador. A disciplina diária estava limpando a ferrugem de seu espírito. Ele começou a trabalhar em uma banca de alimentos com Sara antes do sol nascer, carregando caixas na escuridão, fazendo o trabalho que ninguém vê, mas que sustenta a estrutura do mundo. Quando recebeu seu primeiro pagamento, Daniel não viu apenas dinheiro. Ele viu a prova física de sua dignidade. Ele não era inútil. O tempo avançava e o número na parede diminuía, mas o homem dentro do quarto crescia. No 28º dia, a vida testou a nova força de Daniel através de Ruth.
Ela era uma mulher de negócios pequenos, mas de espírito afiado, que estava se afogando em tarefas e responsabilidades. Marcos, que havia observado o crescimento silencioso de Daniel, recomendou-o. Ruth não tinha a paciência de Marcos. Ela exigia velocidade, precisão e excelência. No primeiro momento em que ela o desafiou, a antiga voz do abandono sussurrou no ouvido de Daniel que ele falharia, que ele deveria fugir antes de ser descoberto. Mas ele disse sim. E esse sim foi o divisor de águas. O trabalho com Ruth era uma fornalha. Ele cometia erros que custavam caro. E em uma noite de exaustão, ele pensou em desistir. Foi quando Ruth disse algo que ficaria gravado em seu coração. Os que falham não são os que carecem de talento, mas os que param antes que alguém possa ver do que são realmente capazes. Daniel não parou. Ele começou a aprender não apenas como fazer, mas como pensar. Ele começou a antecipar problemas, a oferecer soluções e a entender que o sucesso não é um destino, mas um padrão de comportamento mantido sob pressão. Por volta do 40º dia, a estabilidade, aquela sensação doce e rara de saber que o chão não vai desaparecer sob seus pés, finalmente se instalou. Ele se mudou para um lugar com uma janela de verdade, onde a luz dourada do entardecer entrava como uma bênção. Ele não estava apenas sobrevivendo, ele estava começando a prosperar. Mas a verdadeira justiça de sua jornada ainda seria testada. No 60º dia, uma sombra caiu sobre o negócio de Ruth. Uma grande corporação, um gigante sem rosto. Com recursos infinitos, mudou-se para a vizinhança, oferecendo os mesmos produtos por preços que Ruth jamais poderia competir. Em poucos dias, a clientela de anos desapareceu. Ruth, a mulher que o havia desafiado a ser melhor, estava agora desmoronando sob o peso do medo. Daniel viu nela o mesmo olhar de desespero que ele tivera no início de sua jornada. Mas desta vez, ele não era o homem que precisava de ajuda. Ele era o homem que podia ajudar. A providência o havia treinado na disciplina para que ele pudesse ser um instrumento de justiça naquele momento. Daniel percebeu que a grande empresa podia vencer no preço, mas nunca venceria na verdade. Ele decidiu fazer o que era mais difícil: enfrentar a invisibilidade das ruas novamente. Ele foi de porta em porta, nas mesmas ruas onde um dia caminhou como um fantasma. Ele não contou sua própria história. Ele contou a história de Ruth. Ele falou sobre o que significa construir algo com as mãos, sobre o valor de apoiar quem faz parte da comunidade e sobre o poder que cada pessoa tem de decidir o futuro de sua vizinhança. As primeiras portas foram fechadas em seu rosto. O frio da rejeição tentou paralisá-lo, lembrando-o de que ele ainda era o mesmo ninguém. Mas o Daniel do 80º dia não era o Daniel do primeiro. Ele sabia que cada não era apenas um teste de sua disciplina como oração. Ele continuou. Uma porta se abriu, depois outra. Ele começou a ser reconhecido. As pessoas começaram a ver nele a chama de alguém que realmente acredita no que diz. No final de sua cruzada, a loja de Ruth não estava apenas cheia. Ela estava protegida pelo povo que Daniel havia despertado. Ao chegar no 90º dia, Daniel olhou para o número na parede e depois para o homem no espelho. Ele não tinha mais apenas um quarto. Ele tinha uma vida. Ele não tinha apenas um emprego. Ele tinha um propósito e uma comunidade que o respeitava. Ele aprendeu que 90 dias podem parecer pouco no relógio da eternidade, mas são uma vida inteira para quem decide que cada segundo será um degrau. A sua história nos ensina que não importa o quão profundo seja o poço, a escada da disciplina e a corda da providência estão sempre ao alcance de quem se recusa a fechar os olhos. Sua dignidade de viver foi elevada porque ele entendeu que a verdadeira riqueza é a capacidade de ser útil aos outros. A bênção não veio para Daniel quando ele encontrou o papel, mas em cada dia que ele escolheu não desistir depois de encontrá-lo.
Se esta história tocou o seu coração e você sente que está no seu próprio deserto, lembre-se, você está a apenas uma decisão de mudar a sua história. Deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo e qual lição de Daniel mais ressoou com você hoje. Se você acredita que a disciplina é a chave para a transformação, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias de sabedoria e superação. O seu tempo de florescer começa agora. Que a sua jornada seja guiada pela luz e que a sua disciplina seja a sua oração diária. Até o próximo vídeo.